Tekken Bloodline é um anime de Tekken lançado pela Netflix. Mas por que ele está causando tanta divisão? Quem é fã da franquia diz que ele é sensacional, e quem não conhece diz que ele é meia boca. Afinal, é bom ou não é? Vamos descobrir isso juntos, além do motivo dessa divisão. E hoje eu não vou pedir para se inscrever e falar de desafio de 4 vídeos e tal, mas sim te pedir um favor muito importante. Seja você já inscrito ou não do canal. Se puder, por favor, marque o sininho do YouTube com todas, pois infelizmente é grande a quantidade de pessoas que não estão sendo avisadas de nenhuma forma sobre os vídeos novos. Então, se você quer ver os próximos conteúdos especiais aqui, por favor, marque o sino das notificações com todas, pois infelizmente as coisas não estão funcionando como deveria ser. Opa, hoje eu quero falar com você rapidinho de uma coisa muito legal que eu acho que você vai gostar porque eu uso há muito tempo e recomendo. A versão do Opera, só que para gamers, para eu e você. E tem uma versão até mobile, é muito legal porque uma integra a outra, então os recursos de uma vão para outra. Então é sensacional. E por que é sensacional? Por causa dos recursos. Eu vou te mostrar agora rapidinho aqui para você entender. Esse recurso aqui, ó, o GX Control. Ele te dá várias opções para você gerenciar as abas e você não ter problemas. Você pode escolher até, por exemplo, quanto de internet você vai ter. Então tem um PC complicado, tem um notebook que não tá legal, não tem em outros lugares. Geralmente você vê navegadores muito focados nisso, de você só acessar a internet, ter um recursozinho aqui a mais, outro, mas olha só, até o recurso dos outros você consegue trazer aqui pro Opera. Então você consegue ter todos os adicionais do outro dentro do Opera. E, mas não para por aí. Selecionar o que você quer que funcione. Você pode botar atalhos aqui do lado para você colocar várias coisas que você utiliza, tendo notificações, acesso rápido. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, olha o Discord do Segredo dos Games. Eu dei um clique, acessei e já voltei para cá. E tem também aqui, ó, o GX Player, que é o reprodutor. Você consegue ter o seu próprio reprodutor para poder rodar a música e ela para se você começar a assistir um vídeo. E tem várias opções, não só esse que tu tá vendo. Isso é muito legal. Outro recurso que eu gosto pra caramba é esse aqui, ó. Por exemplo, você está assistindo aqui o vídeo, só que você quer continuar trabalhando enquanto é isso? Tem essa opção aqui, ó. Você clica aqui e você pode ir acessando outras abas enquanto você está usando. E, pô, é altamente personalizável. Cara, isso é muito legal. Eu não falei nem metade dos recursos. Se você for ver a aba de mostrar jogos grátis, as notícias, tem coisas pra caramba. Até coisas que integram com seus hardware, como o Flow, que, pô, mano, se você quiser eu conto mais, mas a dica que eu te dou é: baixa agora, é de graça. Eu vou botar o link na descrição e no comentário fixado, porque eu recomendo, eu uso e eu quero uma parada legal para você usar também. Use Opera GX, para mim, o melhor navegador que tem. A primeira coisa a se observar é que, diferente de outras produções, a Netflix não fez muito para divulgar Tekken Bloodline. Desde quando foi anunciado, eu busquei junto à Netflix informações, aproximação e conteúdos para levar para o público antecipadamente, mas eu não consegui. E não foi porque a Netflix me ignorou, mas porque ela não criou qualquer conteúdo de imprensa ou reviews pro anime de Tekken. Assim, poucas mídias falaram sobre ou estão fazendo conteúdos sobre a série. Logo, poucas pessoas sabem sobre a sua estreia, o que diminui muito a sua repercussão. A divulgação da Netflix foi só a básica da plataforma, que é padronizada, e isso já de cara me acende um sinal de alerta, porque isso geralmente acontece com programas que a própria Netflix não confia tanto no sucesso, os chamados conteúdos complementares, que entram no catálogo apenas para encher linguiça, o que me gerou um grande medo sobre a qualidade da série de Tekken e baixou totalmente as minhas expectativas sobre. E o motivo da Netflix agir assim se explica logo assim que você começa a assistir o primeiro episódio. Animações simples, sombras copiadas e coladas. Tekken Bloodline é uma produção de baixo orçamento, em comparação com outras produções do gênero. O que na verdade não quer dizer que é ruim, mas que possui certas limitações. Há vários momentos de estranhamento enquanto assiste. Você demora a se acostumar com o estilo gráfico, e para quem está adaptado a assistir anime, realmente incomoda em alguns pontos. Mas apesar de uma hora ou outra você se acostumar e aceitar o traço, uma coisa você não
não consegue se acostumar em momento algum, que são os malditos triângulos. Em Bloodline, o sombreamento é igual para todos, um pentágono no corpo de todos os personagens que sombreia a frente e fica um triângulozão na cabeça deles sem qualquer sentido. Muitos especulam que seria uma lembrança dos jogos antigos de Tekken no PlayStation, mas eles eram em polígonos e não tinham triângulos na cabeça. Mesmo se for uma homenagem ou uma forma de estilo de arte, ainda é horroroso pra caramba e em alguns momentos simplesmente atrapalha. Ao que parece, foi apenas uma técnica para adiantar o sombreamento e poupar tempo e dinheiro de produção, copiando e colando isso em todos os personagens o tempo todo, como um filtro de Instagram. Os protagonistas estão no sol, sombreamento de triângulo. Estão numa sombra embaixo de uma árvore, sombreamento de triângulo do mesmo jeito e no mesmo lugar. Estão andando e se movendo rápido, adivinha? Sombreamento de triângulo que não se mexe e fica do mesmo jeito. Até em casa, em um lugar fechado, está lá o triângulozão escurecendo a cara do personagem e fora dele um brilho forte. É simplesmente bizarro e realmente incomoda praticamente o tempo todo, pois quando você menos espera, numa cena importante ou em algo corriqueiro, estão lá os triângulos para todos os lados desviando a atenção. Quem que achou que isso seria uma boa ideia? Isso pode acontecer também devido ao estilo gráfico que escolheram para a obra. Tekken Bloodline é um anime totalmente em 3D, feito em CGI, e que deixa claro o tempo todo que está usando esse estilo, o que até faz sentido, visto que Tekken é um jogo referenciado e reconhecido por ser 3D, mas infelizmente, diferente de mim, muitos não gostam de anime em 3D, então para alguns isso pode ser um problema. Essas escolhas de design, gráficos e animações provavelmente se devem ao custo de produção, então muitas coisas ali são feitas de forma prática, para poupar dinheiro, e isso deve explicar os triângulos, o filtro cel shading usado para facilitar as coisas e principalmente o que eu chamo de filtro de machucado. Eu explico. Tomou um golpe na cabeça? Imediatamente ativa o filtro com os mesmos machucados iguais em todo o corpo, até na roupa, e eles surgem automaticamente mesmo, sem ter qualquer sentido estar ali assim. Tomou um golpe em um lugar específico? Todo o corpo se machuca, inclusive a roupa. Isso acontece em todos os personagens igual à sombra de triângulo. O filtro de machucado fica muito evidenciado nos primeiros episódios, e é o que me faz ter certeza ser uma produção de baixo orçamento. Inclusive, quem fez esse trabalho de animação em Tekken Bloodline foi o estúdio Ibari, que embora seja uma equipe bastante experiente em animes, não possui sucessos mundiais, e é mais conhecida por suas participações em jogos de RPG, como Persona 4 e Disgaea D2. Eles contaram com a ajuda da Larx Entertainment, uma subsidiária relativamente nova, mas que já tem no currículo o anime Kengan Ashura, que é uma aclamada série sobre lutas corpo a corpo e que tem tudo a ver com Tekken. Basicamente é o estúdio perfeito para trabalhar com algo relacionado à franquia, devido à experiência de sucesso, e muito provavelmente é daí que vem a melhor parte de Bloodline. O brilho do anime são as lutas. As animações são sensacionais, cada movimento tem sentido e você realmente se empolga muito vendo, pois tem emoção e na maioria do tempo é baseado em golpes reais, o que gera uma sensação de familiaridade muito maior. Mas para os fãs de Tekken tem um algo a mais que pra mim foi sensacional. Em algumas lutas, os golpes possuem as pequenas explosões que aparecem nos jogos antigos de Tekken quando você acerta o oponente. Então parece que você está realmente assistindo uma luta de Tekken. Mais do que isso, às vezes reproduções dos sons originais dos movimentos surgem, e isso é simplesmente incrível. Mas não para por aí não. A produção colocou um carinho ainda maior nas lutas, pois usou os golpes verdadeiros dos personagens nos lutadores. Não são golpes genéricos. Você vê ali que você vê no jogo. E quem coreografou aquilo é alguém que muito provavelmente ama e joga Tekken, pois conhece até os combos, e eles são reproduzidos perfeitamente no anime, o que dá uma imersão inacreditável e muita referência. Quando você vê o primeiro elétrico do Heihachi, você já fica louco. E o resto do anime segue bem isso. Facilmente a melhor parte de Bloodline são as lutas. Simplesmente sensacional e imperdível. Mas fora isso, e o principal para uma série? Vamos lá. O roteiro e a história são basicamente uma recontada do jogo Tekken 3, porém com certas diferenças pro original. Vários personagens que só surgiram depois, como Marduk, Leroy e outros, aparecem desde antes. Com isso, confrontos importantes para a história da franquia, como Marduk contra King, acontecem dentro da história de Tekken 3, o que coloca esse anime muito provavelmente como não canônico.
pouco, já que quebraria parte da história de vários games da franquia. As lutas do torneio também mudam e, apesar de muitas referências diretas da obra original, as coisas acontecem bem diferentes ao que conhecemos, mas não de forma ruim ou bizarra. É apenas um caminho diferente para chegar no mesmo destino. Por outro lado, isso é bom e facilita para quem vai assistir sem conhecer a saga dos Mishima a fundo. O roteiro em si é simples, só possui um furo grande, que é o Jin dizer que a mãe morreu no fogo, mas não haver restos de corpos nenhum na frente dele, e nem haver incêndio na floresta. Mas isso passa muito rápido, pois o foco é realmente contar a saga de Jin no terceiro jogo, e só isso, sem grandes explicações ou aprofundamentos, nem sobre Heihachi querer prender o Ogre ou coisa assim, só vai. Então tem alguns lutadores que aparecem e nunca mais são vistos, como a Ana, já outros que são introduzidos em um flash de 3 segundos, sem qualquer explicação concreta e já se tornam muito próximos a Jin, como o Hwarang, participando de momentos importantes do anime. Já outros são resumidos em uma única frase, dita por algum outro personagem e acabou, como é o caso da Nina. Talvez isso seja uma aposta da produção de que o espectador já saberia a história e quem é quem, mas não só há diferenças, como não faz sentido apostar nisso. Os animes não são vistos só por jogadores de Tekken. Se a intenção foi fazer o anime apenas para quem é jogador de Tekken ver, a obra não serve para apresentar a franquia para outros, e era melhor ter sido apenas um bônus de Tekken 8 do que uma série na tão poderosa Netflix, pois é uma oportunidade tanto para divulgar a franquia e os jogos de luta. Assim, o roteiro segue, sempre muito direto e simples, o que não necessariamente quer dizer que seja ruim. Na verdade, para quem já conhece a história, acaba sendo ótimo. O problema mesmo é para quem não conhece. O anime termina sem grandes ganchos por uma segunda temporada, além de deixar várias perguntas não respondidas e explicações sem serem dadas sobre personagens, item, intenções e motivos. Tudo começa e termina em 6 episódios, que são extremamente fáceis de se explicar. Um é introdutório e conta de uma forma muito legal o que muitos queriam saber sobre os eventos antes de Tekken 3. O 2 ainda é antes do jogo e é simplesmente sensacional. O 3 e o 4 falam sobre o torneio em si representado no game, dando uma caída brusca de ritmo, mas os 5 e 6 possuem as melhores animações da série, com lutas de cair o queixo, e que compensam muito. E é bizarro perceber que a qualidade da animação começa muito ruim nos primeiros episódios e no fim está muito melhor, pois quem já está acostumado com esse tipo de mídia sabe que geralmente se começa bem para chamar o público, depois cai para poupar tempo e dinheiro e no fim volta a ser bom. Eu realmente não entendo a direção de Tekken Bloodline. Aliás, falando em estranheza, eu não entendi porque o Paul ganhou grandes olhos fofos de menininha de anime. Isso não tem qualquer sentido, mesmo porque ele é completamente sério durante toda a trama. A Nina também parece que passou por uma plástica na barriga que deu errado, e a Jun, que sempre foi linda, está completamente sem sal e estranha, com uma calça cintura alta na barriga. Mas esses são os únicos problemas de modelagem. A maioria dos personagens ganhou representações fiéis e muito bem feitas, com destaque para Leroy, que é extremamente bem desenhado e fiel ao original. Para mim, a melhor representação de todas. Outro ponto importante quando o assunto é fãs de anime é a dublagem. Eu assisti em português, que é a que será mais vista, e depois em japonês, que é a original, para poder comparar. A em português é 8 ou 80. Quem traduziu não entende da lore de Tekken e simplesmente transportou absolutamente qualquer coisa para a língua portuguesa. Assim, o Ogre virou um ogro e o Devil virou gene maligno. Outro erro da direção de dublagem foi na escolha da voz da Xiao Yu, que é uma colegial adolescente e que está com uma voz de mulher bem mais velha. Isso somado ao visual dela, que também é estranho, me causou muita estranheza o tempo todo que ela aparecia na tela. Mas em resumo, as vozes brasileiras são bem conhecidas e fazem o papel bem também, como a reconhecida dublagem brasileira sempre faz. Por outro lado, a versão japonesa é um show à parte. As vozes encaixam perfeitamente, a interpretação é sensacional e a imersão é imediata. Só pra você ter uma ideia, só dubladoras consagradas foram chamadas. Heihachi, por exemplo, é interpretado por Taitei Kusunoki, que recentemente deu vida a Nagoriyuki em Guilty Gear Strive, além de trabalhar em outros jogos e animes famosos, como Naruto e One Piece. Já a Ling Xiaoyu é interpretada por Maaya Sakamoto, que dá a voz a Aerith em Final Fantasy VII Remake, além de ter papéis de destaque
destaque em produções de grande sucesso como Demon Slayer e Evangelion. Além disso, em maioria, são as mesmas vozes que você já conhece nos jogos de Tekken. Sim, eles chamaram os dubladores do jogo, o que ajuda ainda mais na ambientação para os fãs. Se puder, recomendo assistir em japonês, pois a experiência é outra completamente diferente e muito melhor. Eu só senti falta mesmo da parte musical, uma trilha sonora marcante, aberturas e encerramentos melhores. Mas aí voltaríamos naquele papo de custo de produção e orçamento. Licenciar ou mandar compor uma música seria bastante custoso. Outra coisa que eu mudaria seria o foco da ambientação. A história de Tekken 3 é importante sim, mas focar apenas nos acontecimentos antes seria muito mais interessante. Afinal, são vários anos de história que ninguém sabe direito do que aconteceu e nunca foram retratados antes dessa forma. Tem tanta coisa que aconteceu ali que poderia ser falado, como as aparições de Ogre, a vida da Jun e o surgimento dos novatos, etc. Encerrando pouco antes de começar o torneio, assim convidando as pessoas para jogarem Tekken e assim saberem o que aconteceu depois daquilo. Mas talvez tenham escolhido essa abordagem por causa de Tekken 8. Ter essa história viva na mente das pessoas nesse momento parece ser uma tática da Bandai Namco, que produziu o anime em parceria com a Netflix. Com isso, eu chego à conclusão que, antes de assistir, você deve ter em mente que é uma produção de baixo orçamento. Por isso, não crie expectativas ou espere algo como outros animes de porrada famosos, como Baki e Kengan no Ashura. Claramente a intenção da produção e a qualidade disponibilizada para ela não buscam isso. Com isso em mente, fica claro que, para quem é fã de animes em geral, a série pode não ser a melhor forma de representar Tekken para esse público, pois o conteúdo está longe da qualidade e profundidade dos animes que esse público gosta e está acostumado. Por outro lado, para quem é fã de Tekken, é muito legal assistir a história dessa forma animada, com cenas realmente muito empolgantes e lutas memoráveis. Mesmo com a diferença da lore oficial, ainda é um conteúdo indispensável e muito bom para quem gosta da franquia. Tekken Bloodline está longe de ser um anime ruim, mas também não é um anime sensacional em si. Mesmo assim, ele ainda é muito melhor do que as outras obras baseadas na franquia de luta 3D, como aqueles filmes e OVAs no mínimo questionáveis. Ou seja, com certeza agrada aos fãs e isso já é muito bom. Mesmo porque ter algo bom focado pro público que gosta de jogos de luta é raro. Tekken Bloodline te dá pouco menos de 3 horas de diversão para matar o tempo sem ficar revoltado, como são as obras baseadas em Resident Evil, por exemplo. Como fã de animes, eu dou nota 6, mas como fã de Tekken, eu dou nota 8. Já os fãs de triângulos vão dar nota 10, com certeza. E pra você, qual a nota de Tekken Bloodline? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça, por favor, de marcar o sino com todas. É realmente importante. Te agradeço muito se puder. E agradeço também a cada apoiador do canal que contribui de alguma forma. Com R$5 você pode nos ajudar a continuar, sendo membro, enviando um pix pro e-mail que tá na tela, ou clicando no botão valeu aí no YouTube. Com isso você nos ajuda a fazer mais vídeos como esse. Em resumo, você ajuda o canal a continuar. Pense nisso. E já que você gosta de anime e de jogos de luta, aqui tem um vídeo com as incríveis histórias dos bastidores sensacionais de High Score Girl. Deu até polícia. E aqui algumas sugestões selecionadas especialmente para você. Espero que goste. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!